O segundo ponto é o realismo e o pragmatismo. Aplicar o realismo, aplicar o realismo pragmático político de Maquiavel aos relacionamentos enfatiza a importância de ver as situações como elas são e não como gostaríamos. Ou seja, rapaziada, aqui entra até um pouco de estoicismo, que é aquilo de você basicamente ignorar qualquer tipo de sentimento e emoção de qualquer que seja a situação que você esteja lidando no momento. Você precisa ser pragmático, você precisa ser realista. Então, se você está numa situação onde você está sendo movido muito pelas emoções, isso não é uma característica que vai fazer você levar muito longe. É o cara, o homem, principalmente nesse caso, que consegue ver as coisas de maneira realista, pragmática e tomar as melhores decisões em qualquer que seja o contexto, porque às vezes você pode estar um pouco nervoso, triste, mas você consegue ver as coisas pelo que elas realmente são e não pelo que, por exemplo, você gostaria de ser, é o cara outra vez também que vai ter os seus relacionamentos saudáveis. Como essa situação pode se aplicar num contexto de relacionamento, por exemplo? Imagina que você está saindo com uma mina. E a mina, mano, por mais que seja uma mina que se encaixe em todas aquelas características que você gostaria de ter numa mulher para um relacionamento ou para uma relação casual. Imagina que ela que ela pode ser uma pessoa simpática, charmosa, gostosa, que ela é inteligente, mas ela, por exemplo, tem uma atitude com você em determinados momentos arrogante ou aonde ela não investe em você como ela deveria, criando essa dinâmica onde você sente que você está sempre correndo atrás dela, né? Para dizer de maneira eh, clara e resumida. Se essa é uma dinâmica onde isso está acontecendo, se essa dinâmica está acontecendo nessa conexão com essa mina, mano, pouco importa se ela é gata, se ela é gostosa, se ela é inteligente, se ela tem um status, se ela te proporcionaria experiências incríveis. Nada disso importa. Qual é a realidade dos fatos? A realidade do fato é que essa mina não investe em você. A realidade dos fatos é que essa mina, por vezes, pode te desrespeitar através das atitudes dela. Esse é a realidade dos fatos. E isso é suficiente para você entender que você não deve se envolver com essa mulher. Não adianta você criar essas ilusões do que um dia você poderia ter com ela, ou de que um dia até mesmo ela poderia mudar, se você de repente investir mais nela, ou se ela começar a ver que você é um cara foda, esquece isso, esquece isso. A realidade tem que ser pragmática. Se ela não investe em mim, se ela não tem esse interesse em criar esse relacionamento saudável, pouco me importa isso. Um outro exemplo onde você pode usar esse realismo pragmático de Maquiavel, que nesse caso, por vezes, vai ser algo atrativo, é, por exemplo, quando de repente, talvez vocês já se depararam nesse tipo de situação, que você tá ali com a mina, né? A primeira vez, de repente, que você saiu com a mina, ou você pegou a mina em qualquer contexto de festa, de balada, de bar, enfim, é a primeira vez que você tá com uma mina e você, evidente, tá tentando fazer com que as coisas cheguem nos finalmente. Finalmente significando tchaca-tchaca na buchaca. E aí você tá lá com a mina, você tá tentando fazer as coisas acontecerem, seja de repente ir para sua casa, seja ir para casa dela, seja ir para um motel, o que quer que seja que esteja acontecendo nesse momento. Uma mulher que se preze, muitas vezes ela vai colocar alguns empecilhos para que o sexo não aconteça no final da noite. Não existe nada de errado nisso. São os famosos cheat tests, inclusive. Ela vai falar qualquer que seja a situação para não é necessariamente que ela não quer que o sexo aconteça. Muitas vezes é também importante vocês entenderem nessas dinâmicas que ela faz isso para ver se você é um cara desenrolado, para ver se você consegue lidar com o fit test dela, para ver se você é digno do sexo dela. E aqui é onde muitas vezes os bitolados, oh, mas isso não é justo, porque não, mano, é a dinâmica que é. Você pode bater a sua cabeça e choramingar, ou você pode simplesmente aceitar os fatos como eles são. Elas vão fazer isso, elas vão fazer esses cheat tests. E aonde entra o realismo pragmático nisso tudo? Eu vou contar histórias minhas que aconteceram diversas vezes.
Várias vezes eu tô ali com a mina e ela, por exemplo, fala coisas do tipo: Ah, mas eu tenho que trabalhar amanhã de manhã. Ou, ah, mas eu tô com as minhas amigas. Eu vim de carro com as minhas amigas e eu prometi que eu vou dar carona para elas. Nesse momento, cabe você, homem, olhar a situação, né, como se fosse um tabuleiro de xadrez e entender o que você pode fazer para ajudar essa mulher a basicamente te ajudar também. Então, por exemplo, se ela fala que vai ter que trabalhar amanhã de manhã cedo, falando, não, mas não se preocupe, a gente pode ir para minha casa, a gente não estica muito à noite. Inclusive, depois, se você quiser, eu posso te pagar um Uber. Ou se for o caso onde eu esteja na casa dela, eu falo para ela, você não precisa se preocupar que na hora que você quiser que eu vá embora, eu vou embora. É só você falar para mim, pode ir embora. Você passar essa confiança para ela, primeiro, mostra que você tem uma consciência da situação e que você é pragmático. Você está resolvendo um problema. Ao invés de ser aquele cara que é onde ela começa a colocar os empecilhos, você começa mano, as minas se fazem de difícil, mano. As minas ficam de cu doce. Esse é o cara que só volta para casa com história triste. Ele não entende que é parte do jogo também, é parte da conexão.